cristianismo é encarnação. Eu chego a me confundir. Não pergunte para mim qual é o mais importante, se é a encarnação ou se é a ressurreição, que você vai me deixar apertado. Vai me deixar no aperto. Porque a encarnação é muitíssimo importante. A encarnação é uma coisa tão tremenda que ela, além de unir a natureza humana e a natureza divina de Jesus, ela faz de Jesus totalmente diferente de Satanás, ou de Helen, se você preferir, na verdade, porque ele foi lançado para baixo, e Jesus não, Jesus entrou pela porta. Lembra que nós conversamos sobre isso? Sobre Jesus entrar pela porta? Jesus nasceu. Jesus não foi derrubado, pá. E nem Deus pegou Jesus por onde falou, vai lá. Não, ele entrou, ele passou pelo processo que o homem passa. Então é profundíssimo o mistério da encarnação. E se a pessoa não entende isso, ela tem dificuldade de entender o cristianismo. Porque o cristianismo reside no fato de nós termos um representante que é Deus e que ao mesmo tempo pode nos entender. Os deuses das outras religiões não podem entender os seus adeptos, porque eles não se fizeram carne. Eles não se fizeram carne. Baal não se fez carne. Os deuses do Olimpo não se fizeram carne. Os deuses do Olimpo para se fazer carne, eles tinham que ter relação sexual com mulheres humanas. Porque eles não tinham o poder que o nosso Deus tem de se fazer carne e habitar entre nós. Então, se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir dimensionar a grandeza do cristianismo. E aí ele vem, ele se faz carne. Aí depois ele vive. Ele encarna e ele vive. Encarnação e vida. Ele vive do jeito que o homem tem que viver para agradar a Deus. É por isso que ele se torna submisso. Porque para agradar a Deus, o homem tem que ser submisso. E é uma coisa tão profunda essa submissão, é por isso que esse curso não acaba. É uma coisa tão profunda essa submissão, que essa submissão tem que ser voluntária, ela não pode ser na marra. Não pode ser na marra. Eu passei essa noite, eu não dormi, né? Estudando umas coisas, eu não vou entrar em umas de comentar com vocês que eu estudei, não, senão o negócio vai ficar pesado para nós. Aí eu quero. Mas eu vou dar só uma palhinha. Vou dar só uma palhinha. A submissão, irmão Luiz, e classe, ela é uma coisa tão tremenda que ela só serve se ela for voluntária. Se eu me submeter a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno, tá ruim para mim. Eu tenho que me submeter a Deus por amor a Ele. Eu tenho que amar. A proposta é uma proposta de amor. Deus nos criou, dá licença. Deus nos criou assim, livres. Nós temos que ir aonde nós quisermos e voltar para Ele. No dia que nós não voltarmos, é porque nós nunca amamos Ele. É igual um casamento. Tanto é que a relação de Deus com Israel é comparada com a relação de um casamento. De Jesus com a igreja é uma relação de um casamento. Você quer ver que coisa bonita? Dá licença, tá? O pastor Sidney deixa a irmã Rosana ir no mercado. E ele não tem medo dela não voltar. Porque ela sabe que ela vai voltar porque ela ama ele. Ele não tem medo, ele deixa ela ir. Se eu tivesse medo, ele deixava com segura. Ele falou, não deixava. Ele fica ligando para toda hora com medo, cartão de crédito que ela vai gastar. Perdi minha ilustração. Acabaram com a ilustração.
relacionamento com Deus é assim. Deus nos criou e Ele deixa a gente ir aonde a gente quiser. E a gente volta para Ele porque a gente o ama. No dia que nós não voltarmos é porque nós nunca amamos. O nome disso é livre-arbítrio. Deus não criou um bonequinho, principalmente feio, eu quero agradar a Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero agradar a Deus. Deus não criou um bonequinho assim. Deus criou um ser com livre-arbítrio para amá-lo de livre e espontânea vontade. No dia que não quiser amar mais, segura o belo. Não é obrigado a amar. É igual o cérebro de orelha furada. O cérebro de orelha furada, ele volta e está com a orelha furada. Aquilo ali garante a liberdade dele. Mas ele volta porque ele mandou furar a orelha, porque ele gosta, é um sinal de que ele ama o Senhor Deus. O crente tem que ser cérebro de orelha furada. Está com a orelha furada aí? Se não tiver com a orelha furada, manda furar. A minha, ela é tão furada que se passar um ferrinho aqui, encontra uma na outra. Orelha furada. Diz arbítrio. Eu estou porque eu quero. Estou porque eu quero. Esse é o grande mistério. E Deus, Jesus mostra isso. Jesus vem e Ele serve ao Pai porque Ele quer. Ele não é obrigado a servir o Pai. Aliás, Ele não era obrigado nem a encarnar. Ele é Deus. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque Deus nos amou. Como aluno convidado, posso fazer uma pergunta? Pois não pode? Quais são as teorias, religiões, filosofias que defendem que Jesus Cristo não vem em carne? Que Jesus Cristo não vem em carne? É. Todas as dualistas. O que é dualista? O dualismo diz que a matéria é totalmente, que o espírito é totalmente bom e a matéria é totalmente má. Então, o dualismo vai dizer que Jesus não pode vir em carne, porque ele não pode ter contato, ele é totalmente bom, ele não pode ter contato com a matéria que é totalmente má. Então, toda a religião dualista, o maniqueísmo, Gnosticismo, toda a religião dualista, ela não crê que Jesus veio em carne. E aí tem as variações, né? Tem o gnosticismo ebionita, tem o serentiniano e tal. Mas aí o irmão vai lá naquela enciclopédia Champlin abençoada que ele não tem, dá uma olhada lá. Sim. Só para saber, assim, porque quem defende são seitas heréticas, né? Então, Isso. tem as seitas que o senhor está explicando, e que o João deixou bem claro, tem seitas que defendem isso, né? Que Jesus não vem em carne. Então, aqui o João, aí está bem claro, né? João está dizendo, aquele que não crê, não é de Deus. Não é de Deus, sem chance para ele. Não é o caso dos irmãos aqui. É só para saber que existem algumas religiões, filosofias, teorias. E outra coisa, o gnosticismo está vivo. Está vivo desde o primeiro século até hoje. Está vivo. Primeiro século da igreja. De vez em quando eu estou andando em Suzano, eu vejo cartazes, reuniões gnósticas, não sei não, o gnosticismo está vivo. Esse dia eu conheci uma gnóstica. Deus me guarde. Então, olha lá. Igual. Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. O pecado não o quê? Lê aí, porque aqui tem um burro. Não combina. Não combina com O pecado não combina com a vida de um cristão. Mas se ele pecar, Jesus defende seu caso. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Uma propiciação é um presente que você dá para aplacar a ira de uma outra pessoa, para se tornar amigo dela de novo. Então Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. É Ele que nos torna amigos de Deus outra vez. Jesus também é o nosso Salvador, enviado por Deus para nos resgatar do pecado. E o resgate não é pago a Satanás. Tá? O resgate não é pago a Satanás, não. Apenas através dele podemos alcançar a vida eterna.
não tem vida eterna sem Jesus. João apresenta a segunda vinda de Jesus como um incentivo para permanecermos na fé. Então esse negócio, se o crente ele está mais ligado do que nas coisas da terra do que nas do céu, a fé dele é uma fé duvidosa, fraca. A fé saudável é aquela que se firma nas promessas do cristianismo, e a principal delas é a vinda de Cristo a buscar a igreja. Então, capítulo 2, verso 28 da nossa carta. Qual é a nossa carta? 1 João 28, 2 e 28. 2, 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Eu estou firme, eu estou atento. Quando ele vier, eu não vou ser confundido. Eu vou estar esperando, vou estar alerta. E ele oferece a garantia de que a nossa completa transformação à semelhança de Cristo acontecerá no momento de sua volta. Então, nós sempre vamos ter algo a aperfeiçoar. Durante toda a nossa vida cristã, nós vamos ter que orar, nós vamos ter que nos arrepender dos nossos pecados, vamos ter que nos submeter a Cristo, porque a transformação final é só no momento da volta dele. A transformação final é só no momento da volta dele. O Espírito Santo em ação. João descreve um ministério triplo do Espírito Santo nesta carta. Então ele tem três. O que é ministério, gente? É serviço, né? O Espírito Santo tem três serviços. Ele tem um tríplice ministério. Em primeiro lugar, o dom do Espírito, que nos assegura em nosso relacionamento com Cristo. Tanto ele é fiel a nós, como nós somos fiel a ele. Vai lá, capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda seus mandamentos, nele está, e ele nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. 4:13. 4:13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Ele nos deu do seu Espírito. Se Cristo não nos der do Espírito dele, a nossa salvação está em dúvida. Em segundo lugar, o Espírito testemunha a realidade da encarnação. É o Espírito que diz para você, o Filho de Deus se fez carne para te salvar. Ele testemunha da encarnação. Ele deixa isso claro. Capítulo 5 da nossa carta, versículo 6 até o 8. Do 6 ao 8? Isso. Capítulo 5. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam num. Vocês percebem, já comentei isso com vocês, mas eu quero voltar um minutinho nesse assunto. Por que eu penso diferente dos demais teólogos? Você vai pegar 5 Bíblias de estudos, 5, 6 livros, eles vão dizer que aí
A água é a água do batismo e o sangue da cruz. Eu não concordo. Respeito quem falou, mas não concordo. Porque o texto não está falando disso. O texto está falando da encarnação. Então eu insisto, a água é a água no ventre da mulher. E o sangue é o sangue da placenta gerando uma criança. Tem nada a ver com o batismo de monte. Não vai me convencer. Porque eu vou sempre ir atrás da intencionalidade do texto. Nós já discutimos o parênteses joanino? Por cima aí, falou. Por cima. Mas será que depois a gente discutiu, tem que ter duas traduções diferentes, senão eu consigo, mas fica mais difícil. Como é que está na sua tradução? A sua tradução é o quê? Essa aqui é a corrigida. A corrigida? Tem uma área aí, acho que é a área que está diferente. Almeida, João Ferreira de Almeida. Corrigida fiel. Corrigida fiel, essa é a área aqui, né? É corrigida fiel. Eu quero ver se tem uma área. Que eu quero ver o Não tem. Como é que está no seu texto? Maurício, por favor. Escolhi agora, né? Queridos, prestem atenção na leitura, por favor. Leia, versículo 7. Versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. O Pai, A Palavra e o Espírito Santo. a Palavra e o Espírito Santo. Esse versículo aqui basta para provar a Trindade. Não é isso? Só o testemunho, você vai falar isso com o testemunho de Jeová, ele vai falar que nos melhores manuscritos não tem isso. Eu quero ver se tem algum manuscrito aí, alguma Bíblia que não tem isso. Versículo 7, que não tenha Pai, Palavra e Espírito Santo. Vê se tem alguma Bíblia aí que não tem isso. A minha NVI, no versículo 7, há 3, versículo 7 diz assim: há 3 que dão testemunhos. Só isso. Essa é. João Ferreira de Almeida atualizada. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Esse é outro versículo, né? Não tem, não. Eu quero saber se tem o Pai e o Espírito. Na NVI a gente já sabe que não tem. Não tem. Na sua tem. Você está com uma arque, com uma ara, é isso? Eu estou com a Gente, ó, eu vou brigar com vocês. Olha para cá para eu brigar com vocês. Vocês precisam aprender a conversar nessa linguagem, se vocês são estudantes de teologia. Quando eu disser você tem uma área, você precisa saber que eu estou perguntando se você tem uma Almeida revista e atualizada. Se eu disser você tem uma ARC, você tem que saber que eu estou perguntando se você tem uma Almeida revista corrigida. Porque é para abreviar essa conversa, para tornar ela mais prática. Você tem uma NVI, uma nova versão da linguagem de hoje, então eu vou começar com o senhor. Eu gosto de pegar no cadeiro. Estou brincando. A sua Não. Não, só quer que eu pegue qual aqui? Tá. Quer saber? Olha para mim, por gentileza. O senhor tem uma ARC, uma Almeida revista atualizada, uma ARC, as duas. Você está com o celular aí e tem a de papel também. Sim. A de papel é a Almeida revista corrigida, não é isso? Pegue no celular a ARA e compare, veja se é igual, por favor. A NVI a gente já sabe que não tem. E a ARA É tem? diferente. Não, como é que é a ARA? Versículo 7. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Aí o versículo 8, não é igual, né? Porque Não, 3 só o 7. Só o 7. Só o 7. Por favor. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, a ARC, gente, vamos lá para a gente passar para outro assunto. A ARC tem Pai, Palavra e Espírito Santo. Estou correto? Não, me ajuda, por favor. A ARC tem
Pai, o Palavra e o Espírito Santo. É. A Ara não tem. Ah, não tem. A Ara não tem. E aí o que acontece? Vão dizer que isso aqui foi acrescentado depois. E então não serve para defender a Trindade. Em alguns textos está entre parênteses. Daí nasce a expressão, eu quero ver crente anotando. Cadê esse canetinho? Daí nasce a expressão parênteses joanino, ou coma joanina. Os senhores não vão querer esperar chegar no curso médio ou no bacharel para aprender isso, né? Por favor. Tenho que justificar a minha forma de mão. Me tem que você falou aí? Parece. Parênteses joanino ou coma joanina. Escreva com 2 N, tá? Coma joanina. Parênteses joanino ou coma joanina. E aí, eu quero que os irmãos estudem isso em casa, tá bom? Parênteses joanino ou coma joanina. Eu vou fazer a minha parte. Os senhores estão prontos? Anotaram? Joanina não quer? Coma joanina, coma, assim, em latim. Coma, Coma. com 2 N, joanina. Ou em português, parênteses joanino. Tá? Porque uns dois servem, tanto em latim como em português. Olha pra cá, olha pra cá. Tudo bem? Já anotaram? Então tá. Porque se os senhores não anotarem, os senhores não aprenderão isso no curso básico. Vão ter que esperar para aprender no médio e no bacharel. Como eu sou apressado, eu já estou ensinando logo agora, vai que eu morro. Não fala isso não. Agora Eu já fiz a minha parte. Agora eu comecei a gostar do senhor, você falando. Você já pensou se eu morrer? Coisa linda, eu morro de cima no caixão assim. Mas não. E você cantando assim, ó, que saudosa. Não. Eu falo isso, minha Me filha. ajuda aí, pastor. Minha filha fica brava comigo. Mas eu brincando. Eu não vou morrer não, eu chamo o João. Eu vou ficar com arrebatamento, João. Eu vou preparar um tacho de óleo João, aí. João não morre, não, pode jogar o que quiser. João não morre não. Então, gente, brincadeiras à parte, olha o que eu vou falar para vocês. Isso não se fala no curso básico, tá bom? Isso só se fala no curso médio ou no bacharel. Às vezes nem no médio, nem no bacharel, vou deixar para falar no mestrado. Mas vocês podem aprender, não custa tentar. Se não aprender 100%, aprende 70%. Quando você chegar lá adiante, você aprende os outros 30%, ótimo. Então veja bem, aleluia. O que acontece é o seguinte, o texto da arte, ele é do texto Receptus, de Erasmo de Roterdã. Quem que é Erasmo de Roterdã? Erasmo de Roterdã é um homem da Reforma que foi um tradutor do Novo Testamento. Então a arte é um texto de Erasmo de Roterdã, um texto da Reforma. E as que não tem é texto crítico. O texto crítico ele não é legal. Eu não gosto, tem teólogo que gosta, eu não discuto, mas eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque ele tira algumas coisas do texto que vai acabar comprometendo. Então, os textos oriundos do texto Receptus tem o Pai, a Palavra e o Espírito. Aí você vai estudar com outro professor, ele vai dizer, seu professor é doido. Não tem não. Não tem. Texto Receptus não tem. Aí você fala para ele que o seu professor falou que tem no quinto manuscrito de Erasmo de Roterdã tem. Por que não tem nos outros 4? Porque ele falou, eu só coloco quando eu achar motivo para colocar. Porque ele sofreu pressão. Alguns diziam, Erasmo, coloca. Os diziam, Erasmo, não coloca não. Não pode, porque só tem nos textos de latim. Até que ele achou um texto grego, no 4º ou 5º manuscrito ele colocou. É por isso que muitas Bíblias não tem. E você, professor João, o que você acha? Você acha que tem que ter ou que tem que não ter?
Pois bem, na minha dissertação de doutorado, eu falo sobre a Trindade. E eu falo que tem que ter. Por quê? Por uma questão de política eclesiástica. Enquanto quem não cria na Trindade estava no poder, o parente Joanino foi omitido. Foi considerado um parente. Mas, quando os amigos da Trindade estavam no poder, os textos que tem o versículo, fluíram. Como Atanásio, que era um dos defensores da Trindade, e outros homens foram muito perseguidos, então tem mais texto que não tem do que tem. Então você vai estudar com um teólogo liberal, ele vai dizer para você, não tem que ter, isso aí é invenção. Dependendo do presbiteriano, não são todos os presbiterianos, dependendo do presbiteriano, ele vai dizer para você, não, meu irmão, isso é coisa da cabeça de vocês, tem que defender a Trindade de outro jeito, esse texto não existe, não defender a Trindade com esse texto não. Eu tenho motivos de sobra para defender a Trindade com esse texto. Tá bom? Deixa eu só completar esse raciocínio. E aí o que vocês devem fazer? Vocês devem estudar e ter a posição de vocês. Estude, compare os manuscritos. Não agora, mais para frente. Mais para frente, fica de boa mais um pouco. Daqui uns tempos vocês façam isso. Nesse caso aí, você está falando aí, as pessoas que não entendem esse versículo desse jeito aí, Pai, Palavra, Espírito, não crê na Trindade? Tem gente que crê, mas diz que não deve ser defendida com esse versículo. Ah, tá. E tem gente que não crê e usa esse versículo para dizer Quer dizer que não... E aí o que o senhor vai fazer, senhor Luiz e a classe toda? Vocês vão fazer o vosso curso básico, tranquilinho, e de vez em quando você vai lá e dá uma pesquisada nisso, que o seu entendimento vai aumentando aos poucos. Não é um assunto para se entender de uma vez, tá bom? Eu estou, na média de uns 10 anos, estudando isso. Então, vou lhe perguntar. Aí eu vou lhe perguntar. Ao invés de você perguntar, você faz o seguinte: ajuda eu a publicar a minha tese de doutorado com um livro que aí você lê. O problema é money. Se tivesse dinheiro, eu já tinha publicado. Vou falar para o senhor me dar esse pendrive com essas teses do dinheiro ali. Lançar e falar é meu. Não, que eu quero que você continue, meu amigo. Quando você chegar na metade, você para de ler, aí pronto, aí você vai. São 160 páginas, deve ter o quê? Uns 100, 120 documentos. Você vai falar, chega, não quero mais não. É melhor você ir no passo a passo. Então vamos lá. Em segundo lugar, o Espírito Santo testemunha a realidade da encarnação. Em terceiro lugar, o Espírito Santo guia os verdadeiros crentes a uma completa realização da verdade em relação a Jesus. Quem está cochichando que Jesus pode, estou ouvindo gente criticar, que eles podem se opor com sucesso aos heréticos que negaram a verdade. Então tudo bem. Então o que aconteceu? Deixa eu ver que horas são. São 9 horas, não é isso? Meu horário é até 9h30. Nós terminamos a primeira carta de João, tá bom? A gente tinha feito uma parte na aula passada, agora nós terminamos. A partir de agora nós estamos estudando a segunda carta de João. E vocês continuam incumbidos de ler as 3 cartas de João e a carta de Judas, tá bom? Porque senão, gente, fica uma coisa meio sem graça. Eu estou falando aqui de uma coisa que vocês não leram antes. Lê antes, para o negócio na sala de aula ficar gostoso. E para não precisar eu botar vocês para ler na sala de aula. Eu já falei para vocês da próxima vez vocês vão ler na sala. Então vamos lá. Segundo João. O professor Edinho não me olha com essa cara do Edinho, não é não. O professor Edson,
Não grava com essa cara de assustado não, porque o negócio é assim e ainda pode piorar. Não, eu quero bom. E ainda pode piorar. Eu quero chicote. Vamos lá. Segundo João, autor, o apóstolo João, data cerca de 90 depois de Cristo. João dirige essa segunda epístola à senhora eleita e seus filhos. A senhora eleita e seus filhos. Isso é muito gostoso, a gente já chega lá. Indicando que a receptora, gente, vocês estão comigo, né? Não está só o corpo da cadeira, não. Pelo amor de Deus. Indicando que a receptora era uma mulher cristã cujos filhos perseveraram na fé. Uma mulher cristã cujos filhos perseveraram na fé. Versículo 4, por favor. Quantos capítulos tem essa carta? Um só. Então leia o versículo 4. Versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Então os filhos dessa mulher andavam na verdade. Ele até inclui saudações de suas sobrinhas e sobrinhos. Versículo 13. Versículo 13. Saúdo-te, os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. De tua irmã, a eleita. A partir da designação que João dá no verso 1, no grego, ekleikete, cuiar, muitos comentaristas especularam sobre o nome, pessoa, sobre seu nome, pessoa, sugerindo títulos. Curiar eleita, a senhora eleita, electa curiar. Então tem gente que diz que não é uma mulher, é um título para uma igreja. Curiar é senhora no grego, né? Curiar é senhora. Outros sugerem, olha a discussão, outros sugerem que a designação não denota uma pessoa em si, mas trata-se de uma personificação de uma igreja local. Seus filhos, seus membros da igreja e os filhos da irmã eleita são membros da igreja do lugar onde João está escrevendo. Uma conclusão definitiva parece inatingível e a pergunta continua em aberto. Então a pergunta é o seguinte: é uma mulher literalmente a senhora eleita, uma cristã, uma mulher cristã, casada, com filhos, que tem uma irmã que é também casada, que também tem filhos, ou é um título para a igreja? Essa é a discussão.